O peso invisível e a chave esquecida, você acorda antes do sol nascer, como se o dia já tivesse começado há horas. Mas não é o canto dos pássaros ou o cheiro do café recém-passado que te cumprimenta. É um aperto no peito, uma sensação de que o ar está rarefeito, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio do quarto enquanto você dormia. Você se levanta, os pés descalços, encontrando o chão gelado, e tenta se convencer de que é só impressão, que logo passa. Mas amanhã avança, os compromissos chegam, e aquele peso não só permanece, como se intensifica, transformando-se em uma batida acelerada no peito, como se o coração estivesse tentando escapar pelas costelas. Você já ouviu falar em ansiedade? Mas isso não é simples, nervoso. É como se o seu corpo estivesse em estado de alerta permanente, mesmo quando não há perigo real à vista. É aquele momento em que você olha para o lado e vê as pessoas sorrindo, caminhando com passos firmes, enquanto você se sente como um boneco de corda, prestes a se enrolar até parar de funcionar. Você tenta respirar fundo, conta até 10, repete frases positivas como um mantra. Mas o aperto não cede. A mente gira em um loop incessante. E se eu não conseguir pagar aquela conta? E se meu filho adoecer? E se eu não estiver à altura do que as pessoas esperam de mim? Cada pensamento é uma pontada no peito, e quanto mais você tenta afastá-los, mais eles te sufocam. Você já se pegou em um supermercado, no meio do corredor de produtos de limpeza, paralisada porque não conseguia decidir entre o detergente A ou B, como se a escolha fosse a diferença entre a vida e a morte. Não é frescura, não é falta de fé. É o seu sistema nervoso gritando que algo está errado, que você está vivendo em uma frequência que não é a sua. Esse estado de hipervigilância constante não é apenas um desconforto passageiro. Quando você vive assim, dia após dia, seu corpo se torna um campo de batalha. O cortisol, aquele hormônio que deveria te preparar para situações de emergência, agora está em níveis tão elevados que seu sistema imunológico começa a se rebelar. Você fica doente com mais facilidade, a pele perde o brilho, os cabelos caem em maior quantidade. E aquela névoa mental que te impede de pensar com clareza vira algo cotidiano. Você esquece onde deixou as chaves, tropeça em palavras simples ao falar mitos. E tem a impressão de que seu cérebro está funcionando em câmera lenta. A ciência chama isso de estresse oxidativo. As células do seu corpo estão literalmente sendo enferrujadas pela preocupação excessiva. Cada medo que você alimenta é uma faísca que acelera esse processo. E o resultado é um esgotamento que não tem fim. E você tenta se consertar sozinha. Reza, medita, faz listas de tarefas para organizar a mente, mas o alívio é temporário. Porque a ansiedade não é um problema da mente, é um problema do corpo. Quando o corpo está em estado de sobrevivência, a lógica não tem vez. Você pode até se convencer de que está tudo bem, mas o peito continua apertado, os ombros enrijecidos e a sensação de que algo ruim está prestes a acontecer não te abandona. Você se culpa porque eu não consigo controlar meus pensamentos, porque eu não tenho fé suficiente. Mas a culpa só piora as coisas, porque ela é outro peso que você carrega, como se estivesse condenada a viver nesse ciclo de sofrimento. Às vezes, você olha para os outros e se pergunta: por que eles conseguem dormir tranquilos enquanto eu conto carneirinhos até o nascer do sol? Você vê pessoas ao seu redor alcançando conquistas, construindo famílias, viajando, enquanto você se sente presa em um redemoinho de medos
que não te deixam avançar. E a pior parte é que você sabe que não está sozinha. Milhões de pessoas vivem essa mesma batalha interna, mas isso não torna o sofrimento menos real. Você sente como se estivesse carregando o mundo nas costas. E cada dia é uma nova batalha para não desabar. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você não foi feita para viver assim. Seu corpo não foi projetado para operar em modo de sobrevivência constante. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você não precisa se cobrar para ser perfeita. O que você precisa é reconectar-se com a fonte de paz que já existe dentro de você. E a natureza já te deu as ferramentas para isso. A porta não está trancada por acaso. Alguém jogou a chave fora, mas ela nunca esteve tão perto. Você só precisa saber onde procurar. O alecrim, a chave que a natureza escondeu de você, a primeira vez que ouvi falar do alecrim como uma solução para a ansiedade. Achei que era mais uma daquelas modas passageiras de curas naturais. Afinal, quantas vezes você já não ouviu falar que tal chá ou tal óleo essencial iria te salvar? Só para descobrir que nada mudou. Mas o alecrim não é apenas mais uma erva na prateleira. Ele é uma das plantas mais estudadas e reverenciadas ao longo da história. Usada por civilizações antigas não apenas para temperar alimentos, mas para curar corpos e almas. Imagine por um momento que seu corpo é um jardim. Quando você vive em estado de estresse constante, é como se esse jardim estivesse sendo pisoteado diariamente. As flores murcham, a terra fica seca e as pragas, nesse caso, os pensamentos negativos se proliferam. Agora, pense no alecrim como um jardineiro sábio que chega com regadores cheios de água pura, adubos naturais e ferramentas para podar as ervas daninhas. Ele não apenas conserta o que está quebrado, ele restaura a vitalidade do seu solo interior, permitindo que novas sementes de paz e prosperidade germinem. O alecrim age em múltiplos níveis. Primeiro, no físico. Seus compostos ativos, como o ácido carnósico e o ácido rosmarínico, são antioxidantes poderosos. Eles combatem os radicais livres que danificam suas células e aceleram o envelhecimento. Quando você está constantemente ansiosa, seu corpo produz mais radicais livres. E é aí que as doenças começam a se instalar. Pressão alta, problemas cardíacos, inflamações crônicas. Mas o alecrim entra como um escudo, neutralizando esses agentes nocivos antes que eles possam causar estragos. É como se você estivesse usando um colete à prova de balas contra os ataques invisíveis do estresse. Além disso, o alecrim tem um efeito direto no seu sistema nervoso. Estudos científicos, como os publicados no Journal of Medicinal Food, mostraram que o óleo essencial de alecrim pode reduzir significativamente os níveis de cortisol no sangue. Ou seja, aquela sensação de estar sempre no limite, sempre à beira de um colapso, começa a se dissipar. Seu coração desacelera, a respiração volta ao ritmo natural. E aquela tensão nos ombros, que você nem percebia que tinha, simplesmente some. É como se alguém tivesse finalmente desligado o alarme que tocava sem parar dentro de você. Mas o poder do alecrim vai além do corpo. Ele toca sua alma. Desde a Grécia Antiga, a erva é associada à memória e à clareza mental. Estudantes enrolavam coroas de alecrim na cabeça antes de exames, acreditando que isso os ajudaria a reter conhecimento. E a ciência moderna confirmou essa crença. O alecrim estimula a atividade cerebral,
melhorando a concentração e a capacidade de tomar decisões. Se você já sentiu que sua mente é um arquivo bagunçado, onde informações importantes se perdem entre pensamentos caóticos, o alecrim é como um faxineiro que reorganiza tudo, deixando espaço para o que realmente importa. E não para por aí. O alecrim também tem um efeito direto no seu humor. Seus óleos essenciais estimulam a produção de serotonina e dopamina, os neurotransmissores responsáveis pela sensação de bem-estar e motivação. Quando você está em estado de ansiedade crônica, seu cérebro fica viciado em produzir cortisol, como se fosse uma máquina que só sabe funcionar no modo perigo. Mas o alecrim ensina seu corpo a trocar essa produção pela de substâncias que te fazem sentir leve, esperançosa e conectada. É como se você estivesse trocando um veneno por um remédio, sem precisar fazer um esforço consciente. Do sofá à transformação. Como o alecrim age na prática, você já deve ter ouvido falar que tomar um chá de camomila ajuda a relaxar. Mas o alecrim não é um remédio passivo, ele é um ativador. Enquanto a camomila acalma, o alecrim renova. Enquanto a valeriana induz o sono, o alecrim te desperta para uma nova realidade. E é justamente por isso que ele é tão poderoso para quem vive em estado de ansiedade constante. Vamos falar sobre como usá-lo de forma prática, porque teoria é ótima. Mas a transformação acontece quando você põe a mão na massa. O banho de alecrim. O reset que você precisa. Imagine um final de dia exaustivo. Você chega em casa, joga a bolsa no sofá, tira os sapatos e sente que não tem forças nem para respirar. É nesse momento que o banho de alecrim pode ser o seu salva-vidas. Prepare um banho quente, não tão quente a ponto de te desidratará, mas o suficiente para relaxar os músculos. Enquanto a banheira enche, coloque um punhado de alecrim fresco ou seco na água. Se você tiver óleo essencial de alecrim, adicione algumas gotas. A água vai escurecer levemente, soltando os óleos essenciais que penetram pela sua pele e pelos poros. Respire fundo. Sinta o aroma revigorante, que não é apenas agradável, é uma mensagem direta para o seu sistema nervoso. Pare! Descanse. Você está segura. Fique na banheira por pelo menos 15 minutos. Deixe a água levar embora a tensão dos ombros, das costas, da mandíbula e massageie nas têmporas, nuca e pulsos. Isso não só relaxa os músculos tensionados, como também ativa a circulação e alivia a dor de cabeça que muitas vezes acompanha a ansiedade. Um estudo publicado no International Journal of Neuroscience mostrou que inalar óleo essencial de alecrim por apenas 5 minutos já é suficiente para reduzir os níveis de cortisol e aumentar a frequência cardíaca de forma saudável. Ou seja, você não precisa de horas de terapia ou de medicamentos para sentir os efeitos. Às vezes, tudo o que você precisa é de um aroma revigorante para reequilibrar o seu sistema. 4. Alecrim na alimentação. A receita do corpo forte e da mente clara. Você já deve ter usado alecrim na cozinha para temperar um assado ou uma sopa. Mas sabia que incluir essa erva na sua alimentação diária pode ser uma forma simples e deliciosa de colher seus benefícios? Pão caseiro de alecrim. Adicione alecrim fresco à massa do pão antes de assar. Além de dar um sabor incrível, você estará ingerindo os compostos ativos que ajudam a acalmar a mente. Salada revitalizante.
Tempere suas saladas com um fio de azeite, suco de limão, sal e alecrim picado. É uma explosão de sabor e saúde em cada garfada. Mistura para chás. Combine alecrim com outras ervas calmantes, como camomila ou hortelã, para potencializar o efeito relaxante. Quando você consome alecrim regularmente, está literalmente nutrindo seu corpo com antioxidantes e compostos que combatem a inflamação e o estresse oxidativo. É como se você estivesse dando um abraço nutritivo às suas células, dizendo: eu cuido de você. Você não precisa mais viver em estado de alerta. A ciência por trás da magia, se você ainda está cética, pensando que isso tudo não passa de crença popular sem fundamento. Deixe-me te mostrar que a ciência está do lado do alecrim.